Olá, muito boa tarde. Hoje, 17 de fevereiro de 2026, estamos aqui reunidos para o estudo do livro Os Mensageiros, livro do espírito André Luís, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje vamos estudar o capítulo 51, o último capítulo desta obra, Os Mensageiros, capítulo 51, sob o título Nas Despedidas. Mas, meus amigos, antes de propriamente iniciarmos o estudo deste capítulo 51, eu quero fazer um resumo do capítulo 50. E nesse capítulo 50 nós entendemos o quanto um mentor como Aniceto pode aumentar as percepções dos seus aprendizes, neste caso do André Luís e do Vicente, para que possam ser capazes de ouvir, de ver, de sentir de forma muito melhorada os seus ensinamentos. Podemos até verificar neste capítulo 50 que não é possível à mãe ou a outro qualquer parente interferir nos destinos que o espírito escolheu para si mesmo com o tipo de vida que ele teve. A razão impera em lugar da emoção e do sentimento mais imediatista dos envolvidos. Vimos esse exemplo. Somente nos casos onde tenham conquistado esse merecimento, poderá o espírito que desencarna ser imediatamente conduzido por um parente ou um amigo para uma colónia ou um posto de atendimento. Por isso, os encarnados precisam entender que nada se adianta fazer preces pedindo para ele ir para o céu, como se diz na terra, como ele, pois ele irá para onde fez por merecer. Mas podemos e devemos, sim, pedir a Deus que o ilumine no desencarne e receba os auxílios divinos. Temos a explicação mais correta para os fenómenos de melhoria repentina que muitos espíritos têm antes da morte. Trata-se de intervenções médico-espíritas para quem desencarna possa se ver livre das influências externas, como o pesar, a compaixão dos parentes, dos amigos e muitas vezes de espíritos sofredores que se conectaram pelo seu comportamento e pelo seu pensamento. Foi o que vimos no capítulo 50. E então vamos dar início ao capítulo 51. Título: Nas Despedidas. Repito, é o último capítulo deste livro que temos estudado ao longo de semanas, de meses. O livro que conta com 51 capítulos, mas 51 capítulos completamente instrutivos. 51 capítulos em que fomos todos despertar em algumas situações para os ensinamentos que a Aniceto foi dando a André Luís e a Vicente, mas também por aquilo que André Luís vinha relatando do que se passava, por onde passava e dos ensinamentos que colhia. Vamos então para o capítulo 51. Depois de outras atividades espirituais numerosas, findou a semana de serviço a que Aniceto nos admitiria em sua companhia. Seguirmos o nobre instrutor, através de tarefas variadas e complexas. Sediados no templo acolhedor de Isabel, atenderam-nos a considerável número de doentes, bem como a de irmãos outros, perturbados, abatidos, transviados e também moribundos. O nosso orientador tinha para todos os casos maravilhosos recursos de improvisação, sempre atencioso e otimista. Aqueles poucos dias de trabalho novo encheram-me o cérebro de raciocínios novos, e o coração do sentimento que até então
desconhecia. Ao contacto das revelações de Aniceto nos domínios da eletricidade e do magnetismo, reformara todos os meus antigos conhecimentos de medicina. A ascendência mental no equilíbrio orgânico, as forças radioativas, o campo das bactérias, a visão mais ampla da matéria organizada, compeliam-me a nova conceituação científica na arte de curar corpos enfermos. Alargara-se, sobretudo na minha alma, o entendimento acerca do médico divino, que restabelece a saúde do espírito imortal. A claridade extensa que me facilitava agora ao espírito fornecia mais largo conhecimento de Jesus. Compreendi então que a fé não constituía uma afirmativa de lábios, nem uma adição de ordem estatística. E vou parar aqui o texto para poder fazer um comentário, que é o seguinte. Quando André Luiz diz este último parágrafo, alargar-se sobretudo em minha alma o entendimento acerca do médico divino, que restabelece a saúde do espírito imortal. A claridade extensa que me felicitava agora o espírito fornecia mais largo conhecimento de Jesus. Compreendi então que a fé não constituía uma afirmativa de lábios, nem uma adesão de ordem estatística. Isto é importante, este último parágrafo. O espírito André Luiz, que conhecemos anteriormente como um médico na Terra, era vaidoso, era orgulhoso e ligado a vícios materiais, transformou-se num médico diferente, no trabalho da humildade, no trabalho de serviço, na renúncia, com o entendimento alargado sobre Jesus, o médico das almas. O início deste parágrafo realça a compreensão espiritual de que a verdadeira cura e a saúde residem no espírito imortal. André Luiz refere-se a Jesus, entendido na doutrina espírita como o guia espiritual que auxilia na cura das aflições da alma, destacando a visão de que as verdadeiras enfermidades são de ordem espiritual e o tratamento envolve a reforma íntima e o entendimento elevado, sugerindo uma nova mudança de perspectiva, onde a luz espiritual proporciona um entendimento mais amplo sobre o papel de Jesus na evolução do ser. André Luiz, com tudo o que verificou nos trabalhos em que esteve presente e que atuou, foi também foi, sim, também foi dando só uma perspectiva diferente da fé. E aqui vou buscar o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes vou-te dizer que no Evangelho segundo o Espiritismo, publicado por Allan Kardec em abril de 1864, realça a interpretação moral dos ensinamentos de Jesus, sem abordar dogmas religiosos, visando a aplicação prática dos princípios cristãos na vida cotidiana, através de mensagens de espíritos superiores, dando-nos uma visão importante e muito alargada sobre as máximas morais de Jesus, permitindo redimensionar a nossa fé. Interessante quando André Luiz refere: compreendi então que a fé não constitui uma afirmativa de lábios, nem uma adesão de ordem estatística. Ele refere que a fé não é uma adesão verbal a uma escola religiosa. A fé é algo muito mais profundo. E vamos então voltar ao nosso texto. Procurá-la-ia em vão na esfera sectária, nas disputas vulgares,
nos cultos exteriores, alteráveis todos os dias. Era assim uma fonte de alga viva, nascendo espontaneamente na minha alma. Traduzia-se em reverência profunda, aliada ao mais alto conceito de serviço e responsabilidade, diante das sublimes concepções do Pai Eterno. Encontrar um tesouro inacessível à destruição e um bem intransferível por nascido e consolidado em mim mesmo. E aqui vou parar o texto novamente. Porque achei esta parte novamente interessante, é a continuação da anterior. Ou seja, nesta frase, com base em tudo o que referiu nos capítulos anteriores, André Luiz continua a demonstrar o seu alargado conceito de fé, como um respeito profundo a Deus, que carinhosamente cuida cada um e aos seus filhos no equilíbrio entre a bondade e a justiça. Um ato de respeito e responsabilidade nas doações de Deus, fazendo-nos doar de uma forma incessante nas ações no bem. E aqui vou buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, eu gosto de fazer referências neste caso, a Allan Kardec, porque as suas obras básicas não deixam de ser de extrema importância e continuam a ser sempre de extrema importância. Neste caso, o que André Luiz nos trouxe foi um alargamento dos conceitos que Allan Kardec nos tinha já trazido anteriormente. Então vou ler o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, o poder da fé, que eu acho que é extremamente importante e oportuno ler um pouco. Quando ele veio ao encontro do povo, o homem se aproximou e, lançando-lhe de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e despravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demónio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram ter com Jesus em particular e perguntaram: Por que não podemos nós, outros, expulsar o demónio? Respondeu Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tiveis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se moveria, e nada vos seria impossível. Isto está escrito em Mateus, no capítulo 7, versículos 14 a 20. Ou seja, no sentido próprio, é certo que a confiança das suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se deve entender as palavras. A montanha que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara a parte dos homens, ainda quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são todas ou tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha no progresso da humanidade. A fé robusta dá perseverança, a energia e os recursos se fazem e se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. A fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer.
Então aqui logo sabemos que para Allan Kardec, a fé é definida de uma forma profunda e racional, não se limitando a uma aceitação cega. A fé é compreendida como um respeito profundo a Deus, que se manifesta na certeza inabalável da sua existência, inteligência suprema, crucialmente no seu amor cuidado por cada filho, equilibrando perfeitamente a sua bondade e a sua justiça. Pois não poderei dizer o mesmo da dívida, pois nunca poderemos pagar a Deus o que nos doa. Mas temos sim de agir no bem, segundo os propósitos morais de Jesus. Esta será a definição de fé que alargou para André Luiz, nestas experiências passadas que teve ao longo destes 51 capítulos. A respeito de Deus, da alma que tece, a respeito de Deus e da alma que cede perante a bondade. O respeito a Deus, da alma que cede perante a bondade de Deus. Assim é que está correto. Estava a cometer um erro na leitura. Mas vamos continuar com o nosso texto. Quando o instrutor nos convida a regressar, sentia-me positivamente outro. Guardava a impressão de haver encontrado as notícias diretas do Senhor Jesus, na descoberta do próprio amor interior, como poder pagar ao prestimoso aniceto semelhante capitalização de bens e morais. E aqui vamos parar novamente. Eu vou reler a última frase. Como poderei pagar ao prestimoso aniceto semelhante capitalização de bens imortais? Como menciona André Luiz nesta frase, com o encontro de Jesus no seu mundo interior, fez adquirir bens imortais. Será assim também conosco, perante as oportunidades de trabalho que a vida nos apresenta. Cada dia é um presente de Deus para aprendermos. Milhares de oportunidades passarão à nossa frente, como que uma matéria da escola. O objetivo da providência divina com isto é que aprendamos, porque fomos criados simples e ignorantes, e através do nosso esforço vamos conquistando a sabedoria e o avanço. Por vezes o dia vem cheio de problemas, coisas que não conseguimos resolver, tristezas, decepções, lágrimas. Mas outras vezes, o dia vem cheio de surpresas boas, alegrias, vitórias e conquistas. Nem sempre Deus nos envia aquilo que nós esperamos, aquilo que nós queremos. Mas Deus sempre, sempre e sempre nos manda ao melhor, o que precisamos. E que é sempre muito mais daquilo que nós merecemos. Por isso que a conquista para atingirmos a felicidade passa obrigatoriamente pela conquista de nos conhecermos, de fazermos despertar Jesus dentro de nós, de sabermos quais são as nossas reais necessidades, os nossos feitos, as nossas virtudes. Tentamos descobrir quem sou, de onde venho, para onde irei e por que estou aqui. A frase "conhece-te a ti mesmo", que foi colocada no templo de Apolo, em Delfos, foram os séculos com a finalidade de alertar os homens para a necessidade do autoconhecimento. Os filósofos gregos acreditavam que o objetivo mais elevado do ser humano era conhecer-se a si próprio. Era saber a sua origem, quem ele era e para onde iria. Os estudos do quem eu sou, de onde eu vim, para onde vou, eram os pilares dos estudos de Sócrates, o pai da filosofia.
No Livro dos Espíritos, na terceira parte, referente às leis morais, capítulo 12, da perfeição moral, conhecimento de mim mesmo, de si mesmo, perdão. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, qual o meio prático e mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? O Espírito da Verdade responde. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E Kardec continua a pergunta. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E o Espírito da Verdade responde. Fazei o que eu fazia. Quando vivi na Terra, ao fim do dia interrogava a minha consciência. Passava revista ao que fizer e perguntava a mim mesmo se não faltar algum dever, se ninguém tiver motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer, a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e o inquirisse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar-se. Crede, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procededes de tal ou tal circunstância. Sobre o que fizeste alguma coisa que fizer por outrem, censurarás sobre o que obraste alguma ação que não osareis confessar. Perguntai ainda mais. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém, ou entrar no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado. Escreveu Santo, para nós, o Espírito da Verdade. E agora vou ler o comentário de Santo Agostinho a esta pergunta, que é extremamente importante. Examinai o que pudeste obrar contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso da vossa consciência ou a indicação do mal que precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas ou torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas económico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiveres indecisos sobre o valor de uma ou outra ação, inquiri como a classificareis se praticada por outra pessoa. Não censurais noutrem. Não na poderiam ter por legítima quando fores o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a oportunidade dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca a vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. Prescrute, consequentemente, a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores. Como do seu jardim arranca as ervas daninhas. De balanço no seu dia moral, para o exemplo do comerciante, avaliar as suas perdas e os seus lucros
e eu vos asseguro que a conta deste será avultada, mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar de outra vida. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas que não temais de multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o filtro de juntar haveres que vos garantem repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, a fim de que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que esse é o descanso de alguns dias, perturbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera um homem de bem. Não valerá, valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e o incerto o futuro. Ora, do vosso íntimo, vistes desejarmos fazer com que compreendeis esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção, por meio dos fenómenos capazes de ferir-vos os sentidos. E agora vos damos instruções que cada um de vós se ache encarregado de espalhar com este objetivo que ditamos, o livro dos Espíritos. Vamos continuar com o nosso texto, mas eu quero dizer que achei extremamente importante incluir aqui esta parte, esta pergunta do livro dos Espíritos e o comentário do Santo Agostinho. Havia terminado o serviço de orações, na última reunião semanal da residência de Isidoro e Isabel. Os trabalhos, sempre ativos, haviam representado esfera de observações e experiências sempre novas. Grande número de amigos da Anicete acercaram-se do instrutor, ansiosos por partilharem a luz da conversação de despedidas. O devotado orientador oferecia a todos a sua palavra de bom ânimo, otimismo, alegria e confiança no Senhor, como um príncipe de legenda, cuja boca fosse fonte inesgotável de ouro espiritual. Vicente e eu tínhamos os olhos úmidos, desejosos de externar-lhe verbalmente o nosso reconhecimento pelas bênçãos escolhidas, mas ao aproximar-nos o abnegado orientador sorriu e antecipou: agradeçam a Deus pelo muito que nos tem dado. E tomando a Bíblia como interessado em fixar o assunto geral no amor às coisas santificadas, leiam em voz alta no capítulo 2 do Provérbios de Salomão: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alceres a tua voz. Se como a prata a buscares e como os tesouros ocultos a procurares, não entenderás o temor do Senhor e se acharás o conhecimento de Deus. Isto está escrito nos Provérbios de Salomão, como foi dito. Deixou em seguida o livro sagrado sob a mesa e sentenciou: lembremos do Senhor em nossas despedidas. Retifiquemos, irmãos, os nossos compromissos de trabalho e testemunho. Em tão pequeno trecho de Provérbios encontramos muitos verbos que interessam aos espíritos cristãos.
Aceitar os mandamentos divinos e guardá-los torna o ouvido atento e o coração esclarecido. Pedir atendimento e inteligência, alçando a voz acima dos objetivos inferiores, buscar os tesouros do Cristo e procurar-lhe o programa de serviços representa o esforço nobre daquele que, de facto, deseja a divina sabedoria. Não esqueçamos desses deveres. E vou parar aqui o nosso texto. Então, nesta parte que agora li, Aniceto começa por agradecer ao Senhor, enquanto todos o rodeiam, agradeciam a ele por o que ele representa, pelas lições que receberam dele e, sobretudo, pela sua entrega. Continuou como alertando que deixemos as nossas teimosias inferiores e nos possamos entregar, sim, aos tesouros de Cristo. Esta reflexão é baseada na procura pela sabedoria espiritual e pela conduta nobre, em conceitos espirituais de aprimoramento interior. Destaca o compromisso ativo com os ensinamentos cristãos e a dedicação do serviço ao próximo, como caminho para a verdadeira compreensão divina. Guardar os mandamentos e atentar o ouvido ao coração reflete uma postura de escuta e prática das lições superiores. Solicitar entendimento e superar objetivos inferiores como o egoísmo, o materialismo, eleva a alma, focante em virtudes. Procurar o programa de serviços do Cristo implica em nos colocar a fé e a ação através da caridade, do trabalho no bem, superando provações. Nunca esqueçamos dos nossos deveres, da nossa ligação de Cristo. Sobretudo, uma das frases mais importantes deste livro. Assim o considero. A citação apresentada provém do provérbio da Bíblia, capítulo 2, versículo 1 a 5. No contexto espírita, essa passagem bíblica ressoa com a procura incessante do conhecimento moral e da sabedoria, essencial para o progresso espiritual, destacando a necessidade do esforço próprio, do estudo e da reforma íntima, conforme ensinado na codificação espírita, inclusive citado em obras como a que estamos a estudar, Os Mensageiros, de André Luís. E vamos continuar com o nosso texto. Como a pausa se fizera mais longa, um irmão rogou ao querido amigo prosseguisse na interpretação do texto, mas Anicete replicou em tom fraternal: Por agora, meu irmão, não é mais possível. Outras obrigações nos chamam de longe. E dirigindo-se particularmente a Vicente e a mim, acentuou: Já que voltaremos pela estrada comum, poderemos esperar por nossa amiga Isabel, para apresentar-lhe os nossos agradecimentos e despedidas. Daí a momentos a nobre companheira de Isidoro, abandonando o corpo ao repouso do sono, veio até nós, junto do esposo espiritual, atendendo ao convite mental do nosso dedicado orientador. Aniceto exprimiu-lhe profundo reconhecimento, falando da nossa alegria, das oportunidades santas do serviço que a bondade divina nos havia proporcionado. Dona Isabel agradeceu, comovidamente, deixando transparecer as lágrimas da gratidão que lhe dominava o espírito. Nobre Aniceto, disse, enxugando os olhos, se for possível, voltai sempre ao nosso modesto lar. Ensinai-nos a paciência e a coragem, generoso amigo.
Quando puderes, não nos deixeis extraviar nos deveres de mãe, tão difíceis de cumprir na carne, onde os interesses menos digos se entrechocam com violência. Amparai-me as obrigações de serva do Evangelho de Nosso Senhor. Por vezes, profundas saudades da família espiritual me dilaceram o coração. Desejaria arrebatar meus filhos à esfera superior, incliná-los no bem, para que a nossa união divina não tarde nos planos altos da vida. E essas saudades do nosso lar me puxem a alma, ameaçando por vezes a minha tarefa humilde da terra. Aniceto, não vos esqueceis desta amiga, pobre e imperfeita. Sei que Isidoro me segue passo a passo, mas ele e eu necessitamos de amigos fortes na fé, como vós, que vos reavivem o bom ânimo da jornada dos deveres cristãos. A irmã Isabel não pôde continuar, porque o pranto lhe embargara a voz. Aniceto, de olhos brilhantes e serenos, enlaçou-a como pai, e falou brandamente. Isabel, segue os teus testemunhos e não temas. Estaremos contigo agora e sempre. Muitas criaturas admiráveis tiveram a tarefa. Não te esqueçamos, filha, que Jesus teve a tarefa e o sacrifício do mundo. Não nos faltará no caminho redentor o termo cuidado do guia vigilante. Tem bom ânimo e caminha. Em seguida, olhando-se a todos de frente, o nobre amigo exclamou: Agora, irmãos, auxilia-me em orar. E conservando Isabel e Isidoro unidos ao seu coração, Aniceto fixou os olhos no alto e falou com sublime beleza: Senhor, ensinai-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiastes. Permite, Senhor, que possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-me, Mestre, o espírito da consagração aos nossos veres e o desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas da paixão, para reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajudai-nos a ser teus legais servidores. Amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduz-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos o teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, se indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece de nosso espírito frágil, abre os nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. E vou parar por aqui. Então, esta oração que li, de Aniceto, é a oração de encerramento do capítulo 51 do livro Os Mensageiros. Que estes pedidos que Aniceto fez na oração sejam aqueles que desejamos para nós, no caminho do bem. A oração de Aniceto é um pedido divino focado na dedicação no trabalho,
no bem, na reforma íntima e no desapego. A oração representa um processo de libertação de ligações excessivas às coisas materiais e também às paixões inferiores, procurando a maturidade espiritual. Aqui então vou citar os pontos que eu considero principais sobre esta oração, baseando-me na doutrina espírita. A finalidade principal que teve esta oração. Ela solicita a Jesus o entendimento para receber as bênçãos do serviço e a capacidade de trabalhar com desapego aos resultados, focando na consagração aos deveres. Esta oração fala-nos da libertação e da renovação. Pede auxílio para libertar-se das algemas das paixões, promovendo a leveza, a consciência e a renovação interior. Ela fala-nos da condução espiritual. Reconhece Jesus como o carpinteiro divino, o pastor compassivo, pedindo direção para o reino de Deus. Então, o conteúdo desta prece. Senhor Jesus, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Permite, Senhor, que possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo pertence a Jesus. Correge-nos o vaso do coração, amigo desvelado. Abre-nos os olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. Pede-se a Mestre Jesus o espírito de dever e a capacidade de trabalhar sem fixação no retorno pessoal. Foca-se em agir com pureza aos objetivos, reconhecendo os desígnios superiores. A oração invoca Jesus sob vários títulos. O Senhor amorável, o médico sublime, o engenheiro sábio, o administrador generoso, o semeador de bem, o carpinteiro divino, o oleiro cuidadoso, amigo desvelado e príncipe da paz. Esta oração utiliza as metáforas como cuidar das algas vivas, cultivar a alma, construindo a casa eterna e moldando o vaso do coração. A estrutura do texto destaca pontos centrais da doutrina espírita e da filosofia cristã. A sabedoria não é um dom passivo, mas resulta de alçar a voz e procurar, exigindo esforço individual como reforma íntima. Colocar o programa de serviços do Cristo acima dos objetivos inferiores reflete a transição do homem velho para o homem novo, conforme detalhado nas obras da coleção Fonte Viva, que todos conhecemos. Tornar o ouvido atento e o exercício da sensibilidade espiritual necessário para perceber a orientação do plano superior. É uma oração extremamente simples, extremamente importante e cheia de conteúdo. Mas continuar com o nosso texto, que está no fim. Anicete calou-se comovido e de olhos úmidos, contendo a custa as lágrimas do meu reconhecimento, incorporei-me à nobre caravana que seguiria connosco no regresso a nosso lar. E terminamos o nosso livro, Os Mensageiros. E terminamos o capítulo 51. Mas antes, quero fazer o seguinte comentário. Paulo de Tarso, na Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, ele escreveu, porque nós somos cooperadores de Deus. André Luiz, no final deste livro, voltou a passar um pouco da sua aprendizagem, deixando em mãos a oportunidade e a esperança de poder colher das suas palavras
algo que nos ajuda a evoluir, que nos ajuda a sofrer menos e a nos elevarmos nas experiências vividas na Terra. Sabemos que são poucos ainda os que consideram realmente como foi útil a leitura que efetuada, a reflexão sobre estes textos. Poucos, principalmente, infelizmente nos nossos dias, se interessam por um estudo que analise caminhos de mudança íntima. Mas essa é a caridade de André Luiz, de Emmanuel, de Chico Xavier e de muitos outros para connosco. Por isso, a simplicidade e a naturalidade deles, que apenas semeiam, não podendo saber se nos terrenos do nosso coração existe a fertilidade necessária, e a falta de consolação divina das almas imediatistas. Temos então, não somente agora, mas desde há muitos, essas letras retiradas pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier para nos ajudar a servir. Mas também fica a impressão de que o nosso corpo material é um mundo que nós precisamos aprender a governar melhor. Seja na alimentação, que nos alimentam, que nos alimentam de substâncias, quer pelo poder do pensamento e da concentração, dando alimento às células, aos glóbulos, à vida complexa que nos mantém e espera da nossa mente um raio de amor e de atenção. Esse pequeno universo que transportamos age com a nossa consciência, como nós agimos com Deus. Ou seja, esperamos mais luz, proteção, alimento e governação. Mesmo as bactérias, os vírus, revoltados a lutar contra as organizações naturais do corpo, poderiam receber de nós uma vibração doutrinária. Raios de amor que os pudéssemos converter em amigos do corpo, dos tecidos, em vez de agirem como vilões ávidos de dominar, consumir ou destruir o templo físico. Aniceto ensinou-nos que perante essa matéria e as vidas que nela existem, nós somos o Deus que a governa por amor, por raciocínio e também pela nossa consciência. Então, meus amigos, chegamos ao fim de 21 capítulos. 51 capítulos. 51. Não antes quero dizer que penso que no prazo de 15 dias, no início do mês de março, irei começar o estudo do livro Os Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mas aí iremos notar uma diferença grande. Enquanto nestes últimos livros, neste caso, neste livro, Os Missionários da Luz, no nosso lar, André Luiz optou por não alargar muitos capítulos e dividindo-os em muitos mais. A partir de agora, nesta obra Os Missionários da Luz, André Luiz vai reduzir o número de capítulos. Serão só 20. Mas cada capítulo será muito mais extenso, com muito mais aprendizado para todos nós. Mas serão só 20 capítulos. O que quer dizer que grande parte das vezes eu irei dividir o estudo em mais que uma parte. Porque não me permite, para não se tornar um estudo maçador,
dividindo em mais do que uma parte, grande parte dos capítulos, permite um estudo mais calmo, mais sincero, mais objetivo, que é o que eu pretendo com estes estudos das obras de André Luiz. Espero que este estudo que fiz tenha sido do vosso agrado, assim como tenha sido também para lembrar-vos, alertar-vos para muitas situações que acontecem connosco quando chegamos ao plano espiritual. Nós somos, no plano espiritual, aquilo que somos aqui. Se nós ainda continuarmos ligados a paixões inferiores, se nós continuarmos ligados ao materialismo, é óbvio que quando chegamos ao plano espiritual vamos sofrer por isso. Mas o plano espiritual é a nossa verdadeira vida. A vida espiritual. A vida do espírito em liberdade. Já afastado do corpo físico deste invólucro pesado que nós temos aqui na Terra. Meus amigos, mais ou menos dentro de 15 dias, voltarei para iniciarmos até um estudo dos missionários de luz. Mas antes, quero sobretudo agradecer ao nosso Mestre Jesus, que esteve sempre connosco neste estudo, aumentou deste trabalho, aos nossos guias espirituais, o maior agradecimento por ter permitido nestes dias de estudo, nestes capítulos, os 51 capítulos que estudamos este livro, ter permitido que tivéssemos paz, discernimento, para tentar explicar-vos melhor e da forma que é permitido ao meu conhecimento explicar todas estas vivências que André Luiz, Vicente e Aniceto estiveram, todos estes grandes ensinamentos que o Espírito Aniceto nos trouxe, nos ajudou a clarear as nossas mentes. Obrigado por tudo. Jesus, ficai connosco agora e sempre, e que assim seja. Obrigado. Até breve. Espero que tenha sido do vosso agrado este estudo deste livro. Muita paz, muito amor para todos vós.